Bom, para encerrar este tópico de arquivos em modo binário, né, eu vou trabalhar com listas de objetos, que é algo muito comum, que a gente usa muito em nossos projetos, né? A gente guarda muitos objetos em memória e a gente precisa salvar esses objetos em arquivo. É muito comum, a gente precisa recuperar eles, né? E vocês fazem isso todos os dias ao abrirem seus editores de texto, suas planilhas eletrônicas, seus programas de apresentação. Essencialmente, são guardados objetos lá e esses objetos são recuperados. E podem ser listas de objetos, coleções de objetos as mais diversas possíveis, né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Vamos começar aqui com um exemplo em que a gente tem uma classe chamada estudante, né? É similar ao exemplo que a gente fez anteriormente, que tem 3 atributos, nome, matrícula e nascimento. E aí a gente vai aqui pedir para o usuário digitar esses dados de vários estudantes. Primeiro, dizer quantos estudantes ele quer digitar, e depois um loop para ler cada um desses dados, né, de cada estudante e criar um objeto e adicionar esse objeto a uma lista. Feito isso, meu loop, na range n aqui, colocou em memória uma lista chamada estudantes, que possui n objetos da classe estudante. Agora eu vou, então, salvar essa lista de objetos em arquivo. Então, abro o arquivo 07.dat em modo de escrita binária e faço o dump da lista estudantes. Mas é uma lista de objetos? Tem alguma coisa diferente em relação às listas anteriores? Não. Do mesmo jeito que eu salvei aquela primeira lista que tinha 5 elementos inteiros, salvar uma lista de objetos com n elementos é igual. Então, eu salvo eles passando para o dump, né, o nome da lista e o buffer de arquivo. Fecho esse buffer depois, está salvo. Posso, então, recuperá-lo depois, abrindo o arquivo em modo de leitura binária, fazendo o load e jogando o resultado do load em uma lista. Então, essa lista aqui, estudante 2, agora contém, né, os mesmos valores da lista estudantes, né? Observe que contém os mesmos dados, mas não é a mesma lista, certo? Porque foi feita uma cópia em arquivo e depois eu carreguei para a memória, mas carreguei para outra posição de memória. Então, estudantes 2 é diferente de estudantes. Contém os mesmos dados, mas está em outra posição de memória, mas seus dados são iguais. Se eu for fazer comparação dados 1 a 1, aí sim a gente vai ver que são iguais. Ok? Mas são objetos diferentes. Bom, aí eu fecho aqui o nosso arquivo 2, nosso buffer de arquivo. Então, na nossa variável estudantes 2, eu tenho agora nossa lista de objetos. Posso mostrá-la, por exemplo, fazendo um loop com for each aqui e mostrando os seus atributos. Então, tem segredo? Não. Mesma coisa, mesma simplicidade para salvar e ler arquivos de lista de objetos, como eu faria para ler uma lista e escrever uma lista simples. Bom, mas e se esse processo for um pouco mais lento, né? Aliás, é lento, né? Por exemplo, se eu ler aqui N elementos, eu tenho que ler todos eles e só no final eu vou salvar todos em arquivo. Pode ser que esse processo seja lento e perigoso, né? Por exemplo, se der alguma queda de energia, eu posso perder meus dados, né? Então, eu quero salvando os dados pouco a pouco. Então, uma opção de fazer esse salvamento pouco a pouco é fazer aquilo que nós fizemos no vídeo anterior, que é trabalhar com listas salvando elemento a elemento. Só que agora nossos elementos são objetos. Então, vamos ver como é que a gente faria isso. Então, vou fazer um programa similar ao anterior, a esse aqui, desculpe, só que agora salvando elemento a elemento da nossa lista de objetos. Então, o nosso exemplo 8a vai fazer isso, vai salvar. Vou apenas salvar, não vou ler aqui, não vou mostrar, apenas salvando, porque vocês já sabem como funciona a leitura. Vou à nossa classe estudante, está aqui com seu construtor. E aí, vou fazer a leitura aqui na tela, né, no console, né, desculpe, no teclado, 1 a 1, usando o nosso loop na range. Observem que agora onde vai mudar o processo é aqui.
depois de eu ler os dados, depois de eu criar o objeto, depois de eu jogar esse objeto na lista, eu estou interessado em jogar este elemento em memória, ou desculpe, no arquivo. Então, na verdade, no fundo, eu não vou estar jogando a lista no arquivo, eu estou jogando uma sequência de objetos. Vou fazer vários dump de objetos um a um. Então, como é que isso funciona? Bom, primeiro, pede para o usuário digitar nome, matrícula e ano de nascimento para criar o objeto aqui, estudante. E aí, observe que aqui eu estou aqui apenas fazendo o append de estudante para poder jogá-lo na lista em memória, mas isso não vai ter nada a ver, esse append aqui não vai ter nada a ver com o meu dump. O meu dump, para salvar um estudante por vez, é só fazer o dump de estudante. Então, primeiro abro o arquivo, faço o dump e fecho. Salvei um por vez. Observe, mas você não vai apagar os anteriores? Não, olhem lá direitinho como é que é o modo de abertura que eu usei aqui. Então, eu usei no modo append. Se eu abrir um arquivo no modo append, é um modo de leitura e escrita, só que se você fizer a escrita, ele não apaga o que tem antes, porque ele vai começar a escrever sempre no final do arquivo. Então, suponha que eu já tivesse lá 10 objetos salvos, se eu fizer esse dump aqui do estudante no arquivo, ele vai ser o 11º e será salvo após os 10 anteriores, certo? Com isso aqui eu consigo, então, não perder os dados, né? Imagine aqui que eu tenha feito esse loop que a pessoa quer digitar 1 milhão de dados, ele digita 1000, e depois de digitar 1000 elementos, falta luz. Então, como eu fiz uma abertura do arquivo, né, em append para cada vez, né, para cada elemento, para cada objeto, ele está sendo salvo para cada vez e eu não vou ter perda nenhuma. Basta eu continuar, abrir o nosso programa e fazer um loop para os restantes, né, para os objetos, os estudantes restantes. Ok? Então, assim a gente pode fazer. Tem maneiras mais eficientes. Eu podia salvar aqui, por exemplo, de 10 em 10. Eu podia salvar de outras formas. Eu podia fazer aqueles salvamentos temporários que o nosso programa faz, né? Os nossos editores de texto fazem isso, né? Eles salvam cada minuto ou cada 5 minutos, eles salvam nossos dados, né? Isso é um procedimento que pode ser feito também, né? Ter um tipo de controle, né, temporal e fazer isso. Mas não vem aqui ao caso agora, eu acho que o mais importante é entender, então, como é que pode ser feito esse controle aqui. Bom, então esses estudantes estão salvos no arquivo. Se eu quiser lê-los no futuro, vou fazer aqui o exemplo 8b, mostrando a leitura desses objetos. E suponha que eu não sei quantos objetos foram salvos, né? Eu quero colocá-los dentro de uma lista, mas não sei quantos elementos essa lista tinha lá em arquivo, mas está em arquivo, né? A gente pode usar a mesma estratégia anterior de usar um try except e de controlar com a exceção de fim de arquivo para parar o nosso loop de leitura. Então, como é que seria esse código? Bom, vou aqui usar o nosso load, né? Vou importar o load do Pickle. Aqui é a nossa classe estudante. E aí eu vou fazer a leitura dos objetos. Repare que agora eu não preciso fazer mais a leitura de dados tão devagar, né? Eu posso ler todos de uma vez usando um loop que lê todos os estudantes salvos. Mas ainda assim, como eu salvei um a um, então eu vou ter que ler um a um. Então, por isso, o loop. Então, crio a nossa lista aqui de estudantes. Abro o arquivo em modo de leitura. Repare que não está mais em modo append, né? Mas em modo de leitura. Para quê? Para que ele leia desde o início, né? Então ele vai ler partindo do começo do arquivo. E eu vou fazer meu loop agora infinito, que vai ser interrompido apenas quando houver exceção de fim de arquivo. Então vou fazer o try, vou carregar o próximo objeto do arquivo 2, do nosso buffer de arquivo, e jogá-lo na variável estudante. Esse objeto, então, pode ser feito o append na lista, com o tradicional comando append que você já conhece. E se houver uma exceção de fim de arquivo, então basta fazer o break do seu loop. Após terminar o seu loop, é claro, né, você pode encerrar o seu arquivo com um close, então arquivo 2.close.
Nesse momento, sua lista estudantes 2 carregou todos os objetos que estavam em arquivo. Então, se você tinha salvo 10, serão carregados 10. Se você tinha salvo 1000, não importa quantos, você vai saber quantos elementos, porque você controlou usando a exceção de fim de arquivo. Então é isso, né, sobre leitura de listas de objetos. É similar à leitura de uma lista de elementos simples. A diferença é que agora seus elementos são objetos. Então, por exemplo, para mostrar seus elementos, você vai ter que fazer um print dos seus atributos. Mas, de resto, o processo é igual, né? Para ler uma lista com um número desconhecido de elementos, faça um while true com uma exceção, com um try except dentro, com a exceção de fim de arquivo. Bom, esse é então o último exemplo que eu queria falar para vocês. Tem uma lista de exercícios sobre arquivos em modo binário, com alguns exercícios interessantes. Façam essa lista, procurem fazer até a nossa aula, e durante nossa aula síncrona, a gente então tenta resolver algum desses exercícios, tirar dúvidas a respeito desses vídeos que a gente produziu aqui, ok? Então a gente se vê lá. Bom estudo para vocês, bons exercícios, bom trabalho, e nos vemos em sala.